Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Chegamos agora no capítulo 13 do livro do profeta Zacarias. Estamos fazendo um estudo verso por verso desse livro e obtendo muitas revelações, muito entendimento a respeito de Cristo e a respeito deste livro também. O livro ele é uma mensagem de apelo para os judeus, o povo de Israel saindo do cativeiro, estimulando eles a voltarem para Jerusalém, voltarem para sua terra e buscarem ao Senhor, porque o Messias viria em breve. E nós vimos até o capítulo 12, desde o nascimento de Cristo, a traição de Cristo, as 30 moedas e também a morte de Cristo. Vimos tudo isso. E agora então chegamos no capítulo 13 e aí veremos qual é o momento da história que será abordado nesse capítulo. Então eu convido a você a fazer a leitura junto comigo aqui no capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e a impureza. Quando fala-se naquele dia, e lembrando que no capítulo anterior, no capítulo 12, falávamos sobre a morte de Cristo, de fato naquele dia uma porta se abriu, uma fonte. Quando fala-se de fonte, a gente lembra de água, e aí você lembra da conversa de Jesus com a samaritana, quando ele diz que ele é a fonte da água da vida, que aquele que bebe dele nunca mais tornará a ter sede. Pois bem, e os descendentes de Davi, porque nós temos em Cristo um rei segundo a descendência de Davi. Jesus, inclusive, em alguns momentos é chamado de Jesus, filho de Davi, porque de fato essa é a descendência dele. E agora uma porta está aberta para a salvação. Uma porta contra o pecado e a impureza. Primeiro, contra o pecado, porque Jesus ofereceu o perdão de todos os pecados. Ele ofereceu isso a todas as pessoas. Ele, na cruz, ele conquista, ele compra o perdão de todos os nossos pecados. E contra a impureza, porque agora, em Cristo, nós podemos ser limpos, nós podemos ser puros. Perfeito. Vamos dar sequência. Verso 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Eu também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, o seu pai e a sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram, o trespassarão quando profetizar. Aqui é interessante quando a Bíblia fala isso, né? Com a morte de Cristo, cessou-se os profetas. E ali, a partir dali, qualquer um que profetizasse seria tido por mentiroso. Aí talvez a gente chega nos dias de hoje e fala assim, poxa, Diego, mas então hoje nós não temos mais profetas? Deus não levanta mais profetas? A Bíblia ela traz pessoas que profetizam e a Bíblia traz profetas. Moisés foi um profeta. Saul, o rei Saul, em um determinado momento, ele profetiza, mas ele não era profeta. Natã, Isaías, Eliseu, Elias, todos profetas. Em determinado momento, nós temos homens que profetizaram. E a Bíblia diz que, de fato, não teríamos, após Cristo, novos profetas. Mas teríamos um momento da história em que os nossos filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos, terão visões, mas profetas não haveriam mais.
tudo que os profetas e a lei apontava para Cristo. Se Cristo veio, não se faz necessário mais nenhum profeta. Pessoas que profetizam é diferente de profetas. Talvez alguns possam falar assim, não, Diego, mas quem profetiza é profeta. A Bíblia trata isso muito diferente. Houve pessoas que ao longo da sua vida profetizaram. E havia profetas. Pessoas que nasciam para aquela finalidade. E era totalmente diferente. Tivemos profetas antes de Cristo, mas não teríamos profetas depois de Cristo, porque todos os profetas apontavam para Cristo. Interessante isso, né? Mas vamos dar sequência. Verso 4. Naqueles dias os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto, de pelos, para mentirem. Verso 5. Dirão, porém, eu não sou profeta. Eu sou lavrador de terra e tenho sido escravo desde a minha juventude. Agora é interessante porque aqueles que deram sequência na obra de Cristo não eram profetas. Eram lavradores de terra. Eram pescadores. Eram homens simples. Homens tal qual eu, tal qual você. Foram esses que deram sequência na palavra do Senhor, na missão dele. E de fato, profetas entre os apóstolos, entre os discípulos, nunca mais houve. O que houve eram homens comuns, lavradores de terra, pescadores, cobradores de impostos, médicos, carpinteiros, homens simples. Esses recebiam agora de Deus o poder para profetizar, para curar, para realizar milagres, para falar em línguas, para pregar o evangelho com autoridade. Isso de fato aconteceu. Agora, quando nós chegamos no verso 6, agora aqui mais uma vez nós temos o reforço da morte de Cristo. Olha o que é dito. E se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu leio esse texto, parece que me perdoem, mas eu leio esse texto, parece que eu escuto Cristo sorrindo ao dizer isso. Que feridas são essas, Senhor, nas tuas mãos? As feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quando nós entendemos o amor de Cristo, quando nós entendemos tudo que ele representa, tudo que ele passou, a maneira com que ele nos amou, de repente ele se entrega para ser morto.
Ele pede perdão por aqueles que estavam crucificando ele, cuspindo nele, zombando dele. Ele com as mãos furadas. E se perguntarem para ele que feridas são essas, Senhor, nas tuas mãos, ele responde: feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ele nos chama de amigo ainda. Dá para entender? Será que dá para a gente entender a dimensão de Cristo, do seu amor por nós, quando nós ouvimos ele falar isso? Eu confesso para vocês que eu perco até o rumo desse estudo quando eu me deparo com isso. É um amor muito grande. Como não amá-lo? Verso 7. E só destacando, mais do que falar sobre a morte, o profeta Zacarias fala como e que marcas ficariam sobre Jesus. O verso 7 diz assim: ó espada, erga-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas voltarei minha mão para os pequeninos. Aqui é interessante, porque aqui diz que a espada se levantaria contra Jesus e contra o seu companheiro. E ao ferir o pastor, as ovelhas se dispersariam. Jesus falou isso para os discípulos. Ele disse que ao ser traído, ao ser entregue, as ovelhas iriam se dispersar. Pedro ainda disse assim: não, Senhor, eu não. Eu vou te seguir até a morte. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E essa profecia se cumpriu. Verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Agora aqui é interessante, porque a partir aqui do verso 8 e verso 9, nós começamos uma análise profética escatológica, que agora leva para os tempos do fim. Aqui, quando cita assim, olha, com a morte de Cristo, as 2 partes dela, em relação a toda a terra, seria extirpada, uma 3ª parte restaria. O livro do Apocalipse faz muita menção à 3ª parte. Quando nós falamos sobre as pragas caindo, fala que as pragas cairão e destruirão a 3ª parte. 3ª parte dos mares, 3ª parte da terra, 3ª parte dos rios. Seria ferida a 3ª parte do sol, 3ª parte da lua. O profeta Isaías também fala de destruição, da qual destruiria a 3ª parte da terra. O profeta Joel, ele cita também uma destruição de uma 3ª parte. E aqui agora começa essa abordagem escatológica, falando que com a morte de Cristo, 2 partes da terra seria extirpada e expirariam, restando uma 3ª parte. No final da história, quando nós adentramos o período das pragas, fala da destruição desta 3ª parte. E aí eu lhe pergunto, o que representaria essa 3ª parte? Considerando que a aliança, as 2 varas que regiam a primeira aliança,
uma delas era graça e a outra união, e essa união girava em torno de Judá e Israel, a terça parte seria talvez os gentios? O que seria essa terça parte? Eu vou deixar você estudar um pouquinho. Em outro momento, eu volto a responder essa questão. O verso 9 diz assim: farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E eu direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. O que representa essa terça parte? Essa é a pergunta que nós teremos que buscar uma resposta, estudando um pouco mais. Não o livro do profeta Zacarias, porque agora adentramos o capítulo 14, e não sei se vai abordar esse tema, será que vai? Mas nós ainda faremos um estudo específico sobre essa terça parte, porque nós temos o profeta Isaías, profeta Joel, nós temos o livro do Apocalipse falando sobre essa terça parte. Então, obviamente, aqui não daria para abordarmos ela agora, porque abriria um leque muito grande. Eu encerro esse vídeo fazendo um apelo para você. O seu Senhor feriu as mãos por você. Você já agradeceu a Ele por isso? Você já olhou para as feridas nas mãos de Jesus e as beijou, agradeceu? Você já se lançou aos pés ferido de Jesus e o louvou pela a salvação que Ele te ofereceu? Se você nunca fez isso, faça. Se a morte de Cristo tivesse sido um improviso, já teria a minha total admiração pela disposição. Mas quando eu vejo um profeta há mais de 400 anos falando a forma com que Cristo iria morrer, eu me encanto ainda mais em saber que Cristo sabia de tudo isso. E mesmo assim, Ele se dispôs a morrer. E não foi qualquer morte. Foi morte de cruz. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.